Bom, então, vamos lá. Acho que há algumas questões aqui. Primeiro, tem uma questão geral, Lucas, que você tem feito aqui, eu acompanhei outros debates seus, né, para poder me preparar para o debate. Acho que tem um problema metodológico, eu falo isso de boa, assim, com todo o respeito. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o método pinça. A gente vai citando 1 milhão de citações de padres da igreja, de citações, assim, bem honestamente, assim, posso estar muito errado, mas eu duvido que você tenha lido todas as obras de padres da igreja que você menciona, porque para eu entender uma citação, eu tenho que ver o contexto, eu tenho que ver qual o grau de autoridade o próprio padre da igreja deu àquela citação. Por exemplo, tem padres da igreja que claramente apresentam determinadas obras suas como especulativas. Como assim? Eu estou aqui fazendo uma especulação teológica de possibilidades. Outras, eles apresentam como, não, olha, eu estou fazendo aqui uma catequese básica de algo que é elementar para todos os cristãos. Então, eu não posso sair pegando citações ignorando o contexto. Vamos fazer uma analogia com uma coisa que é comum a todos nós, a crença na Escritura Sagrada. Nós católicos não negamos a importância da Escritura Sagrada. Se eu usar o método pinça com a Escritura Sagrada, como, por exemplo, muitos ateus fazem, aí é miséria. Porque aí, por exemplo, São João diz que Deus é Espírito. No entanto, há um salmo que diz que Deus é a rocha de Israel. E, no entanto, em determinada passagem do Pentateuco, se diz que Moisés viu as costas de Deus. Então, alguma pessoa não crente pode dizer que há uma contradição. Ué, lá no Pentateuco se diz que Deus tem costas. Em João se diz que Deus é espírito. Então ele é espírito ou não é? Tem determinada passagem que diz que Deus é perfeito. Mas lá em Gênesis se diz que Deus se arrependeu. Todos nós vamos saber como compatibilizar essas passagens. A gente sabe que não existe contradição. Só que quando se usa esse método pinça para tratar com a patrística, é como se você estivesse fazendo a mesma coisa com a Escritura. Não, então Deus ou é uma rocha ou ele é espírito. Não, ele é rocha e espírito em sentidos diferentes. Claro. Ele tem costas e não tem costas. Você não acha que é o que a Igreja Católica faz? Agora está no momento da conversa. Sim, sim. Você não acha que justamente, eu estou argumentando que é justamente o que o magistério da Igreja Católica faz. Então, esse argumento volta contra você. Porque quando a tradição histórica ela não é tão unânime, o magistério da Igreja Católica pinça algumas coisas em nome de uma suposta autoridade que ela não consegue demonstrar, porque ela apela para a história, mas a história não mostra e ela determina o que foi histórico. E ela vai pinçando para tentar trazer autoridade para si mesma. Então, acredito que esse argumento afeta muito mais o católico do que o protestante. Mas a questão é assim, que católico disse que tradição com T maiúsculo, tradição como norma de fé, é toda e qualquer opinião de todo e qualquer autor eclesiástico dos primeiros séculos? Pelo contrário, se a gente ler São Vicente, por exemplo, lá no século V, o que ele vai falar que o que é norma de fé é o consenso dos padres, ou seja, posições amplamente dominantes de todos os padres. Mas esse que é o problema, esse porque é o problema. Você fala, o consenso dos padres é a tradição com T maiúsculo, só que quando o consenso dos padres vai contra doutrinas centrais do catolicismo romano, como a Assunção de Maria, a Imaculada Conceição, que eu vou insistir aqui até o fim do debate, aí vocês ignoram o consenso patrístico. Inclusive, a própria bula do Papa Pio IX, que definiu o dogma da Imaculada Conceição, diz que a Imaculada Conceição é consenso patrístico. Aí você vai na patrística, não tem nenhum pai que defendeu a Imaculada Conceição e todos defenderam o contrário. Aí fica uma coisa estranha, né? Quer dizer, é uma coisa, não é? O Papa é infalível, no documento infalível, está mentindo? Aí fica uma coisa complicada. Aí você fala, você não leu todas as obras inteiras de tudo aquilo que você citou. Agora, o primeiro argumento que você deu aqui no debate, e eu digo isso com todo respeito, é que basicamente a patrística é católica romana e por isso o protestantismo é falso, porque as doutrinas protestantes não se encontram na patrística e tal. Agora, eu pergunto, jogo a pergunta de volta para você. Você leu todas as obras patrísticas que existem para afirmar a mesma coisa que você disse para mim? Também não. Então, você está usando o mesmo método que você disse que eu uso também. Agora, eu estou me apanhando aqui nas próprias autoridades católicas. Claro, eu não estou falando que a enciclopédia católica é infalível, que o Raymond Brown é infalível. Agora, quando até mesmo as fontes de autoridade católicas mais renomadas, como o Raymond Brown, além de historiador, ele é padre católico, ele é considerado a maior autoridade católica dos Estados Unidos do século XX. E aí dizer que um cara que nem ele está totalmente enganado acerca da realidade, daquilo que a igreja pregou e ensinou durante séculos, é uma afirmação bem complicada, né? Por isso que eu digo, se você viesse com uma premissa mais moderada, do tipo, não, vamos argumentar que, por exemplo, o protestantismo tem que ser falso porque ele surgiu no século XVI. Beleza, agora, aí eu responderia de outra forma, inclusive. Agora, argumentar que as doutrinas protestantes não se encontram na era patrística, isso, infelizmente, é falso. E por isso que eu tive que trazer essa abordagem, entendeu? Veja, a minha posição, a minha formulação, não foi de que a patrística é católica ou todas as doutrinas católicas se amparam na patrística. Evidentemente, eu acredito nisso, mas o ponto do debate não é esse. Na verdade, o que eu fiz desde o começo foi ampliar a discussão e dizer que os pontos comuns negados pelo protestantismo, que há vários pontos comuns negados pelo protestantismo que se encontram em todas as igrejas apostólicas desde os primeiros séculos. Vamos citar só um caso, vamos lá.
Em qual igreja do primeiro milênio não há veneração aos santos? Lucas Banzoli. Uma igreja do primeiro milênio. A gente encontra inscrições tumulares que indicam veneração aos santos no primeiro século. O que você define no como primeiro veneração? século. O que você define como A veneração? prestação de culto aos santos, honra aos santos. Qual o primeiro pai da igreja que falou de veneração dos santos, no sentido que você está pontuando de culto? Não, mas responde a minha pergunta. Em qual igreja, vamos lá, qual igreja apostólica do primeiro milênio assume uma postura em relação aos santos semelhante aos protestantes? Uma Sim, só. eu já vou explicar. Ó, a sua pergunta tem duas premissas erradas. Primeira premissa, você ignora os pontos de discordância e pega só os pontos que você concorda. Mas aí, como eu falei, isso aí não é uma atitude muito intelectualmente honesta, na minha humilde opinião. Porque eu poderia fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Me diz uma igreja concorda que o Papa é bispo de Roma infalível, tem jurisdição universal sobre toda a igreja. Não tem, só Roma. Então, por essa lógica de que Roma concorda com as igrejas apostólicas, logo a doutrina romana é verdadeira. Então, usando essa mesma lógica, quando Roma discorda das igrejas apostólicas, a doutrina de Roma é falsa. Então, Mas não é esse o ponto do debate? Mas aqui... O ponto não é, então, a doutrina católica verdadeira. Só quando eles concordam, vale. Quando não concordam, vale. É a frase da rodada. A frase da rodada não é, então, a doutrina católica verdadeira. É, se esses pontos comuns das igrejas apostólicas, que são negados pelas doutrinas protestantes, são comuns a todas as igrejas do primeiro milênio, logo o protestantismo é falso. Não, porque eu ainda você não tá entrei na discussão sobre papado, sobre magistério. Eu só falei, olha, você pode optar entre ser etíope, cópito, ortodoxo, Eu católico, mas acredito que você está protestante partindo de uma não dá. metodologia errada. Você está pressupondo que o ensino da Igreja Católica, de algumas doutrinas das igrejas católicas, das igrejas apostólicas hoje, eles eram verdadeiros no passado, a não ser que a gente demonstre o contrário. Você está pressupondo que eles eram verdadeiros, porque muitas vezes nós não temos base bíblica robusta em favor desses pontos. Nós podemos não ter, não base bíblica, perdão, base da igreja primitiva em favor desses pontos. Mas nós não temos a base robusta contra esses pontos. No sentido de que não era uma preocupação da igreja primitiva essas coisas. Então é por isso que eles não falavam muito disso, eles estavam preocupados com outras coisas. E você está assumindo que se eles não negaram explicitamente ou não deram boas evidências de estar negando isso, era verdadeiro. Eu diria que é o oposto, na verdade. Porque se a gente vai para a arqueologia, por exemplo, Catacumbas de Priscila, em Roma mesmo, a gente já tem ali pinturas de Maria mesmo. Então, a gente consegue... Segundo século, né? Sim, segundo século. A gente consegue retroceder até encontrar... E aqui eu acho que a analogia é boa, por exemplo, com uma Constituição moderna. A Sagrada Escritura é como uma Constituição que dita como a sociedade deve ser a partir dela. Enquanto a tradição da igreja, ela simplesmente oficializa aquilo que já é costume. E aí que é o ponto, talvez, que é o nosso enfrentamento epistemológico aqui, porque, tudo bem, acho válida a sua objeção a respeito de como nós podemos voltar atrás, reconstituir o passado para encontrar a presença dessas tradições tal como elas são oficializadas no tempo presente ou no passado recente. Ok, só que aí entra um ponto ainda mais complicado, por exemplo, para um protestante que seguia pela Sagrada Escritura. O próprio cânon da Bíblia, em alguma medida, depende da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Isso é confundir aspecto epistemológico com ontológico. Mesmo, eu não concordo, mas mesmo se for verdade que depende epistemologicamente, no sentido de que a igreja, houve uma espécie de uma igreja infalível, similar à igreja católica ou em continuidade com a igreja católica romana, que ela foi responsável por determinar o cânon no sentido epistemológico, quais livros são canônicos e inspirados, não se segue que ela determinou no sentido ontológico. Quem determina o cânon no sentido ontológico mas é Deus. Acha que ela determinou no sentido ontológico. Mas esse é o ponto. Qual que é a função dessa objeção, é então? Só porque teve uma coisa positiva, logo a igreja católica como toda está validada? É o seguinte, se a escritura é a única norma de fé, qual é o versículo que determina o cânon da Bíblia? Se a escritura é a única norma de fé, qual é o versículo que defende só a escritura é a norma de fé? Vou deixar o Lucas falar e eu respondo a sua objeção. Eu tô o tempão tentando responder o que você tinha argumentado antes. Aí inclusive, a gente tem um tópico só para debater só a escritura, a gente pode debater isso mais depois. Bom, na verdade, o que eu vejo aqui, eu falei de um pressuposto equivocado, mas tem um segundo, que é você parte do pressuposto de que uma igreja dita apostólica, se ela defende uma doutrina hoje, quer dizer que ela sempre defendeu no passado. E isso é mais um pressuposto errado. Eu citei como exemplo o próprio Papa Gelásio, um Papa supostamente infalível da Igreja Romana, no século V, que ele, numa obra dele, diz que a substância ou natureza do pão permanece nele depois da consagração dos elementos. Ou seja, beleza, Roma hoje defende a transubstanciação. Agora, ela defendeu a transubstanciação no passado? Na época de Gelásio, não, objetivamente. Inclusive, tem vários historiadores católicos e padres católicos, com imprimatur e tudo, que defendem a mesma coisa. Tem um padre jesuíta e historiador também, chamado Eduard
fugiu agora, não, eu citei várias vezes o debate lá com o Ariel, né? Eduardo Kilmart, o nome dele. Ele tem uma obra inteira sobre a Eucaristia nos pais da igreja, onde ele vai argumentar que inúmeros pais da igreja, de fato, rejeitaram não apenas o termo transubstanciação, mas o próprio conceito da transubstanciação, porque eles defendiam a presença espiritual de Cristo na Eucaristia. Ele cita nominalmente Agostinho, Teodoreto, Gelásio e muitos outros pais da igreja ali, né? Principalmente pais antioquianos e tudo mais, né? Então, esse é um pressuposto muito equivocado. Agora, sobre a questão da sua escritura, já vou terminar, eu quero voltar à questão que eu coloquei lá no começo, porque eu acho que é um pressuposto muito importante para a gente debater aqui. Você assume isso para o Novo Testamento. Agora eu pergunto, você assume a mesma lógica para o Antigo Testamento também? Porque se a gente assumir a mesma coisa que você está alegando para o Novo Testamento e retroativo para o Antigo, então a gente teria que assumir que os judeus também tinham uma tradição infalível e que Jesus, por contradizer a tradição dos judeus, estava em erro, né? Porque seria a única lógica que a gente deveria seguir, então. Não, na verdade, a resposta a essa objeção é bem simples. Se encontra em Gálatas, quando Paulo diz que a igreja é o Israel de Deus. Tem uma passagem do Pastor de Hermas, né, uma obra anônima dos primeiros séculos, que afirma que a igreja foi criada antes da fundação do mundo. É óbvio que tem uma dose de poética nessa passagem, mas é a ideia de que Deus, com os anjos, desde antes da criação do mundo visível, já de alguma maneira conformavam a igreja. Isso, inclusive, é um aspecto muito importante para a gente entender o tema da intercessão dos santos, por exemplo. Ou seja, a ideia, calma, não. O que eu estou respondendo é o seguinte: se a igreja se identifica com toda a comunidade dos fiéis prolongada ao longo da história, isso significa que sim, quando a tradição judaica reconheceu os livros que faziam parte do canão bíblico, sim, já era a igreja ali. Não era a igreja organizada tal como depois da vinda de Cristo, porque Cristo modificou uma série de fatores, inclusive da aplicação da antiga lei mosaica, falácio de espantalho. etc. Esse não foi o argumento do Lucas. Agora, já era a igreja. Tá falando a igreja é o Israel de Deus e Israel era a igreja na história, no Antigo Testamento. Então, você falou, a igreja é o Israel de Deus, certo? Mas Israel ele já existia desde muito antes da igreja, ainda mais quando a gente toma o conceito de igreja que você está trazendo, que você está defendendo nesse debate, não é de igreja no sentido bíblico, tá? De toda a comunidade dos fiéis, de qualquer época, de qualquer lugar. Mas a Igreja Católica Romana, especificamente. A Igreja Católica Romana existia na época do Antigo Testamento? Óbvio que não. Agora, existia uma escritura? Sim, Jesus citava a escritura, os apóstolos citavam a escritura. Eles debatiam a escritura com os judeus. Agora, imagina só um fariseu debatendo a escritura com Jesus. Aí Jesus cita lá um texto para refutar um fariseu ou um saduceu. Eles vão falar, Jesus, com qual autoridade você está interpretando a Escritura? Não sabe que a gente que definiu o cano da Escritura? Esses livros foram a gente que fez? Como que você ousa falar isso se não tem nem como definir o cano? Ou seja, eles poderiam fazer o mesmo argumento que vocês fazem contra a gente, no que diz respeito ao Novo Testamento, fazer contra o próprio Senhor Jesus na época do Antigo Testamento e contra os cristãos também. Como que eles Mas os apóstolos dizer... faziam isso o tempo todo. Os apóstolos se apoiavam na tradição judaica em vários textos extra-bíblicos inúmeras vezes. Judas... Eu deixei você falar. Judas cita passagens extra-bíblicas. Paulo interpreta o Antigo Testamento em determinadas passagens, não segundo a letra do texto, mas segundo tradições judaicas. Por exemplo, Paulo diz explicitamente que a lei foi dada aos homens pelos anjos. Se você vai em Pentateuco, você não vê a lei sendo dada aos homens pelos anjos. É dito que Deus deu a lei. Não aparece o anjo. A ideia de que existirão anjos como intermediários na dação da lei era uma tradição judaico-oral. Os apóstolos apelam para tradições judaicas orais o tempo todo. Eles nunca se comprometeram com a ideia de somente citar, por exemplo, vários textos que não pertencem à Bíblia protestante e, inclusive, não pertencem à Bíblia católica, são citados, são reportados, por exemplo, referências a livro de Enoque, etc., aparecem em vários textos do Novo Testamento. Então, os apóstolos não se sentiam comprometidos com a sola escritura, em só citar textos canônicos ou só se apoiar em textos canônicos para defender a doutrina de fé. Eles apelavam com muita tranquilidade para a tradição, assim como a gente. E eu acho que esse é o elefante na sala, porque a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento é que ali a gente tem um colégio apostólico, a gente teve a encarnação de Deus que se fez homem. Ou seja, as condições são completamente diferentes no que diz respeito à ordenação dos fiéis. Então, mas esse é o ponto. É bem rapidinho a participação. É verdade que eles podiam apelar para aspectos da tradição que não estavam contidos no Antigo Testamento, nas escrituras hebraicas. Isso é verdade. Mas disso, para afirmar que existe uma espécie de validade epistemológica da tradição, como autoridade, algo nesse sentido, existe um gap gigantesco. Mas isso a sua conclusão você segue do Lucas só. Também citou a tradição. Jesus também citou a tradição para falar que estava errado. Opa, não, isso aqui não pode. Então, citar uma obra e coisas que têm validades
na tradição, não se segue, que a tradição tem um peso maior do que aquele que vocês querem dar. Mas uma vez a conclusão não se segue das premissas, eu posso concordar com essas premissas e negar sua conclusão. Mas só para deixar claro, eu estava simplesmente respondendo a objeção do Lucas. Quando o Lucas falou, não, mas você quando diz que você está dizendo que o Israel antigo era a igreja, ele disse como se você estivesse fazendo um jogo de palavras. Eu não, estou falando concretamente. Concretamente, os apóstolos não olhavam só para a Escritura, eles reconheciam uma tradição viva que se prolongava no tempo, no povo de Israel e que sustentava as Escrituras. Os apóstolos olhavam para a Escritura assim. Tanto que a própria definição do cânon bíblico judeu, formalmente, vai acontecer no Concílio dos Fariseus após a morte de Jesus. Eu queria comentar isso também, mas vamos lá. Você tocou em vários pontos importantes, vou tentar comentar um por um. Acho que toda a discussão aqui se encerra no seguinte ponto, que, de fato, você tem tradições judaicas que os apóstolos concordaram, da mesma forma que os protestantes não jogam no lixo toda a tradição. Agora, a gente assume que a tradição é infalível. Então, esse é o ponto. Não é que os apóstolos pisaram em cima de toda a tradição judaica, mas se eles consideravam infalível a tradição judaica. Porque Jesus tem inúmeros textos que a gente pode trazer aqui, que ele fala, vocês anulam a Escritura por meio da tradição de vocês, né? Anulam o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Então, a tradição judaica, ela era infalível? Não significa que tudo nela estava errado, mas ela não era infalível. Agora, quando a gente vai para a Escritura é infalível? Sim, Jesus cita o tempo inteiro a Escritura como palavra de Deus, cita contra Satanás no deserto, cita o tempo inteiro de forma autoritativa. Que mais? Inclusive, você falou, né, se a tradição judaica e tal, se a tradição judaica fosse infalível, então seria imperativo vocês aceitarem o cânon judaico de 24 livros. Aí você falou, não, mas o cânon judaico só foi feito lá no Concílio dos Fariseus. Isso é falso. Isso daí já foi refutado pela historiografia moderna. Nenhum acadêmico sério vai defender essa teoria hoje. Você tem Joséfo, que é... Não haviam comunidades judaicas no Antigo Testamento que liam Macabeus como obra sagrada, como que liam... livro, Não haviam comunidades judaicas no Antigo Testamento. Inclusive, o próprio livro de Macabeus, segundo Macabeus, vai pegar no final do livro, ele vai falar que a obra dele pode ter ficado imperfeita e medíocre. É a própria palavra que ele usa. Ele diz que os profetas... Do ponto de vista estilístico, certamente. Tem vários livros bíblicos que, do ponto de vista estilístico, são bastante limitados. Ele diz que os profetas haviam muito tempo desaparecido. E sem falar que, se você pega, por exemplo, a enciclopédia judaica, ela vai o tempo inteiro, eu já fiz vários vídeos sobre isso, ela vai o tempo inteiro em afirmar que na época de Jesus, até séculos antes, já existia o cânon definido do Antigo Testamento. Você pega Joséfo, ele já fala de 24 livros, que aquilo que foi feito... Joséfo é posterior ao Concílio dos Fariseus. Não. O Concílio dos Fariseus que vocês falam é entre 90 e 120. Joséfo, que é contemporâneo de Joséfo. Não. Joséfo, ele vai escrever antes disso. Joséfo, ele presenciou a destruição do templo. Era uma ele geração... presenciou a destruição do templo, mas as obras dele são do final do primeiro século. Ele era uma geração apenas... As obras dele são do final do primeiro século. Então, vamos lá. Joséfo é uma geração apenas após Jesus. O concílio que vocês dizem, que na verdade nem foi um concílio propriamente dito, né? Foi discussões rabínicas que ocorreram ao longo dos séculos, e o consenso acadêmico é que eles não inseriram nenhum livro novo na Escritura, nem debateram se algum livro deuterocanônico deveria entrar no cânon. Eles debateram se um ou outro livro, por exemplo, Ezequiel, ou o Eclesiastes, por ser um livro muito cético, não deveriam, porventura, serem tirados do cânon. Mas não era consensual o cânon? Mas eles discutiram? Então, mas não era consensual? Se for assim, então o cardeal Caetano que discutiu... Não, que Lucas, você está fugindo da objeção. É o método Pinso. Você vai vomitando uma série de dados. Aqui nos 18 nós fechamos os 30 minutos da rodada. Porque foi aqueles 12 divididos, os 18 a gente fechou os 30 da rodada.